Vamos entender o que é um lobisomem. Lobisomem ou licantropo é um ser lendário, segundo as quais, um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Clãs de lobisomem. Os clãs de lobisomens descendem desde a Grécia Antiga. Apenas 13 dos 27 clãs originários restaram. Os atuais são Fúrias Negras. Estas são as Vingadoras. A tribo das Fúrias Negras é composta quase inteiramente por mulheres. As Fúrias Negras originaram-se na Grécia Antiga, onde suas ações particularmente violentas contra o Império inspiraram no povo da região uma série de mitologias assustadoras. Elas vivem nas profundezas das regiões selvagens e emergem apenas para investir contra aqueles que profanam os cada vez menos numerosos lugares místicos do mundo. Roedores de ossos, a mais inferior das tribos. Os roedores de ossos vivem precariamente nas ruas dos bairros pobres das cidades. Frequentemente assemelhando-se mais a chacais que a lobos, estes lobisomens desprezados pelos outros lícans possuem uma inclinação notável para a sobrevivência. Eles talvez sejam os membros mais astutos de sua espécie. Cínicos e pragmáticos, os roedores de ossos muito renunciaram aos ideais elevados dos outros lícans. Eles fazem o que têm de fazer para sobreviver a cada dia. Filhos de Gaia. De todos os lícans, os filhos de Gaia são aqueles que se encontram em maior harmonia com a vontade coletiva do planeta. Os andarilhos procuram alterar o planeta. Os lupus obscur planejam dominá-lo e os Lichilmeris tentam transcendê-lo. Apenas os filhos de Gaia buscam a unidade verdadeira. Eles preferem uma existência harmoniosa e pacífica, mas quando necessário podem ser tão impiedosos quanto a ordem natural, a qual servem. Cria de Fenris. É dito entre os lícans que os membros da cria de Fenris deixariam de bom grado serem devorados por um vampiro apenas para poderem arrancar-lhe a língua antes de morrerem. Conhecidos como os prenunciadores da guerra e da destruição, os membros da cria de Fenris são bárbaros selvagens que vivem para combater. A cria é formada por tropas de choque, sempre na linha de frente na guerra contra os vampiros. Sua fúria e sede de sangue enervam os outros lícans, que tremem ao ver como se lançam, rosnando e uivando para seus inimigos. Fianna, mestres da linguagem e da música. Os lícans celtas conhecidos como Fianna são os preservadores da história e da cultura dos lobisomens. Coletivamente, são os lícans mais criativos. Eles preferem ocupar seus dias com jogos de palavras, canções, bebidas e festas. Contudo, quando enraivecidos, esses descendentes dos poderosos lobos selvagens encontram-se entre os lícans mais violentos e incansáveis. Andarilhos. A maioria dos lícans acredita que a cidade seja um abismo de concreto pronta para engolir a todos eles. Não os andarilhos. Esses lícans astutos e rebeldes há muito se adaptaram à cidade e agora são fontes de tecnologia e riqueza. Dispostos a aceitar o mutante ambiente urbano e a se envolverem em diversas atividades pouco salutares nele, os andarilhos talvez sejam os lícans menos confiáveis. Seus contatos, sua riqueza e suas hordas de elementais urbanos garantem que poucos ousem expressar abertamente essa antipatia. Garras Vermelhas, composta inteiramente por lícans lupinos, a tribo conhecida como Garras Vermelhas admite apenas uma forma de preservar Gaia, o extermínio, até o último dos usurpadores hominídeos. De todos os lobisomens, os Garras são os que se encontram mais em contato com suas naturezas bestiais, para o bem e para o mal. Eles recordam muitos segredos da natureza, segredos que até mesmo os outros lícans já esqueceram. Silenciosos, os mais misteriosos dos lícans. Os silenciosos não mantêm casas permanentes, mas vagueiam de local a local e através dos reinos selvagens, urbanos e espirituais que desejarem. Viajar é sua existência, e poucos conhecem os segredos dos mortais e dos espíritos como eles. Os silenciosos são pessoas lacônicas, e pouco se sabe sobre eles, a não ser que sempre parecem cientes de eventos antes que aconteçam. Lupus obscur, frios, régios, vingativos e rudes. Os lupus obscur são os cavaleiros negros dos lícans. Poderosos nas batalhas e astutos nos tempos de paz, os lupus obscur percorrem as trilhas da ambição e da conquista. Não há quem duvide de sua coragem e tenacidade, nem de sua arrogância. Nada pode deter os lupus obscur em seu propósito de dominar todos os lícans e humanos. Embora os lupus obscur não gostem de admitir, vários membros de seu clã já foram seduzidos pelos vampiros com uma promessa de poder. Lichilmeris, espiritualistas místicos e meditadores. Os Lichilmeris vagueiam em busca de conhecimento.
Talvez os lobisomens mais sintonizados com sua natureza interior, os Lichilmeris, viajam às regiões mais escuras e solitárias do mundo, protegendo os Lycans fracos. Nisto não há quem se compare a eles, pois seu entendimento interior lhes permite praticar disciplinas de artes marciais e executar práticas ignoradas pelos Lycans. Presas de prata. Não existem lobisomens mais reverenciados que os membros da tribo aristocrática conhecida como os Presas de Prata. Encontre um herói poderoso, um sábio ou um contador de histórias conhecedor dos épicos Lycans, e quase sempre essa pessoa será um Presa de Prata. Porém, nos últimos anos uma estranha enfermidade tem afligido essa nobre tribo. Cada vez menos crianças nascem nela, e muitas delas demonstram as características inquietantes daquilo que apenas recentemente os Lycans passaram a chamar loucura. Embora os Presas sejam puros e belos na aparência, a doença lentamente corrói a nobreza dos Lycans. O Indigo, os fantasmas cinzentos das florestas densas. Os Wendigos já correram livremente por toda a América do Norte, como fizeram os índios que lhes proviam seu rebanho humano. Mestres da sobrevivência, dos espíritos e da guerra, os Wendigo foram praticamente exterminados pelas práticas genocidas dos europeus. Os remanescentes da tribo agora vivem na taiga canadense, onde travam uma luta sem tréguas para conseguir de volta as terras que já foram deles. Uktena. Os Uktena são os remanescentes de uma das 3 grandes tribos de Lycans da América do Sul. Não são a tribo mais poderosa, porém, os Uktena certamente compreendem os caminhos do espírito melhor que os outros Garou. O uso que eles destinam a seu conhecimento é menos certo. Secretos e sombrios, os rituais e as assembleias da tribo são realizados em lugares escuros. Alguns se perguntam se os Uktena já não estão corrompidos. Apenas o medo supersticioso, reforçado pelo formidável poder tecnológico dos Uktena, impede os outros Lycans de tentar arrancar à força algumas respostas.